Olá, tudo bem? Vamos falar sobre astrologia e empoderamento, né? Por que eu tô falando disso? Primeiro, eu acho muito importante a gente poder usar a astrologia para nos beneficiar, né? Pra gente, acho que quem conhece astrologia, quem trabalha com astrologia, sabe que para autoconhecimento é uma das melhores ferramentas. Mas ela pode nos auxiliar muito quando a gente tem um acesso a essas informações de uma forma correta, né? Então, por exemplo, alguns termos estão sendo usados de uma maneira um pouquinho equivocada. Então, empoderamento, né? Vamos começar por aí. O que é empoderamento? Então, quando a gente pensa nessa palavra e a gente começa a olhar o que acontece em torno disso, a gente pensa muito na questão de se sentir com a autoestima elevada, né? A gente pensa assim, a gente está motivado e a gente vê muitas técnicas de empoderamento. Só que empoderamento não é você estar feliz consigo mesmo, não é você estar realizado, não é você estar se achando assim a última bolachinha do pacote, né? Não é você estar se achando a melhor pessoa do mundo, né? Por quê? E capaz de tudo, né? Porque isso é uma sensação passageira, né? Então, quando a gente pode estar se sentindo empoderado, pode estar se sentindo assim muito fortalecido, né? Dominando a situação, mas às vezes vem uma situação aí nos tira o chão e aí todo empoderamento vai por água abaixo. Então, o empoderamento, na realidade, ele é uma ferramenta para a gente conseguir combater as nossas fraquezas. Então, quando eu estou com medo, quando eu sinto dificuldades, quando eu estou preocupado, quando eu estou ansioso, quando eu estou deprimido, qual é a ferramenta que eu tenho para conseguir viver bem, continuar na minha trajetória de uma forma boa, de uma forma legal, sem desistir, sem passar por um sofrimento desnecessário, sem achar que o mundo vai cair à minha volta. Então, empoderamento, são as ferramentas que você precisa para lidar com as próprias fraquezas, porque não existe inimigo maior do que as fraquezas que a gente tem. Né? Então, quando a gente consegue lidar com o próprio desânimo, com a própria frustração, com o próprio medo, com a insegurança, nada lá fora vai nos abalar de uma forma tão grande. Então, primeiro ponto: empoderamento é o conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo, capaz de fazer com que a gente consiga vencer as nossas próprias fraquezas. Porque não existe maior inimigo do que a gente mesmo, né? A gente se desmotiva, a gente desiste, a gente às vezes não se coloca da melhor forma, não se exige todo o nosso potencial, né? Às vezes a gente tem uma autoestima baixa. Então, realmente, assim, empoderamento é saber lidar consigo mesmo. E aí ninguém segura, né? Outro termo que eu acho bem equivocado, e a gente vai falar todos os signos sobre isso, né? É motivação. Então, por que algumas pessoas se sentem motivadas e outras não? Muitas pessoas acham que motivação é um fator externo, né? Então, vai lá numa turma, todo mundo motivado, todo mundo vai fazer, vai conseguir e vai tentar, né? Quando a gente recebe essa mensagem, muitas vezes a gente desiste das coisas em pouco tempo, a gente perde a motivação. Só que na realidade a motivação só é verdadeira quando parte da gente, não do ambiente externo. Então por isso que às vezes a gente começa muitas coisas, tipo uma dieta, né? Vai começar uma dieta. E aí daqui a pouco passa uma semana, 15 dias, desmotiva. Né? Então, por quê? Porque muitas vezes o que te levou a fazer aquela dieta é muito mais uma exigência que você acha que os outros têm de você, ou a cultura, ou a estética, do que uma necessidade que você se sentiu tocado. Então, quando a motivação parte do nosso interior, ela é constante. E quando a motivação ela vem apenas de fatores externos, ela passa e a gente desanima e depois a gente acaba achando que a gente não consegue, que a gente não tenta, que a gente não é capaz, né? Então é muito importante a gente esclarecer os termos. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar um pouquinho dos signos em relação a isso, certo? Então a gente começa falando dos opostos. Por que opostos? Todo signo tem um oposto. Então, o oposto de Áries é Libra, o oposto de Touro é Escorpião, né? De Gêmeos, Sagitário, de Câncer é Capricórnio, de Leão é Aquário, de Virgem é Peixes. Quando a gente fala de características positivas e negativas do signo, a gente fala muito do oposto. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro eixo, Áries e Libra.
O signo de Áries, ele tem muitas características positivas. Então, ele não tem medo de começar uma coisa nova. Ele pensa em si, né? Ele quer o seu melhor. Então, é um individualismo que muitas vezes é muito positivo. Ele enfrenta, né? Ele é batalhador, né? Ele tem muita vitalidade, muita energia, mas tem características negativas. Então, às vezes ele é individualista, às vezes ele é egoísta, às vezes ele não pensa antes de fazer as coisas e depois se arrepende, às vezes é muito impulsivo, muito ansioso, né? Então, quando a gente pega um signo de Áries e a gente encontra um desequilíbrio nesse signo, a gente vai lá no signo oposto buscar aquilo que falta. Então, por exemplo, eu sou ariana e eu sou muito impulsiva, eu não penso, né? Isso eu sei que está me prejudicando, isso não está bom. Aí o que eu posso fazer? Como é que eu posso me empoderar? Como é que eu posso lidar com essa característica minha de impulsividade de uma forma melhor? Eu vou pensar no signo de Libra. O signo de Libra, ele julga, ele avalia, ele pensa no outro, ele vê a situação e então ele pensa muito, ele reflete sobre as coisas antes de agir. Então, quando a minha impulsividade ela me prejudica, então eu vou buscar o comportamento do signo contrário. Então eu tenho que refletir muito, tenho que pesar os prós e os contras na balança, certo? Isso é um exemplo. Vamos fazer um exemplo contrário. Eu sou libriana. Aí eu penso, eu avalio, eu penso nas possibilidades, eu peço opinião para as pessoas. Eu tento ser que nem todo mundo, né? Eu sempre estou pedindo a opinião do outro, eu sempre preciso do outro para fazer alguma coisa. Mas eu não consigo ter iniciativa, né? Eu não consigo, perder esse medo, essa dúvida e não consigo iniciar uma coisa nova. O que eu vou fazer? Qual é o signo oposto de Libra? É Áries. Então eu vou lá buscar em Áries a impulsividade, tipo assim, fui, nem pensei. Porque o libriano, por natureza, ele reflete muito, ele pensa bastante sobre as coisas. Então, pensar mais um pouco não vai ajudar, vai deixar mais em dúvida. E um pouco de impulsividade ali ia ser legal. Então, uma forma que a gente tem é realmente a gente pensar nos opostos como uma ferramenta para lidar com a debilidade de cada signo, com a fraqueza de cada pessoa. Claro que tem todo um mapa para a gente ver isso, mas é uma forma da gente começar a compreender o uso de ferramentas com a astrologia. Então vamos ver, por exemplo, o touro. Né? O touro ele se identifica muito por aquilo que ele possui. Então, é minha casa, minha roupa, meu conhecimento, meu trabalho, meus sentimentos, meus pensamentos, né? E então ele se identifica muito com o que possui, tanto que touro está muito vinculado com a autoestima, né? Então aquilo que possui me identifica, né? Isso não tem nada a ver com ser materialista, tem a ver com referência. Tanto que todo mundo tem Áries no mapa, tem Libra no mapa e tem Touro no mapa e todos os signos, né? Mas aí esse taurino aí não desapega, né? Ele não se movimenta, ele não deixa as coisas terminarem, né? Ele sempre tem aquelas mesmas referências, ele não se transforma, né? Ele não se atualiza, vamos dizer assim. Qual é o signo oposto de touro? É escorpião. Escorpião é o signo da transmutação, né, do final das coisas, do simbolismo dos ciclos, né, que a vida é feita de ciclos. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que abandonar algumas coisas, tem que deixar morrer algumas coisas, tem que transformar alguma área de vida. Então, o signo de touro muitas vezes tem que ter alguns comportamentos de escorpião para equilibrar. E ao contrário também. Então, o signo de escorpião, ele é muito intenso, né? Ele é muito... ele tende a se isolar um pouco, a se fechar um pouco, tem uma tendência a controlar as coisas, né? E às vezes ele sofre pelo excesso de sentimentos ou pelo excesso de se sentir excluído, às vezes, né? Devido à sua intensidade. Como é que ele pode lidar com algumas características que ele não gosta? Ele tem que pensar lá no signo de touro. O touro é paciente, o touro dificilmente se incomoda, ele aceita as coisas do jeito que elas são, né? Porque para tirar um taurino do sério é meio difícil. Quando tu tira uma vez só, né? Então ele é mais pacato, ele é mais paciente, ele é mais tolerante, né? Ele não é tão intenso, né? Então eu vou ter que desenvolver um pouquinho essas características. Existem muitas forças e debilidade em cada signo. Estou dando um exemplo de cada uma, né? Então vamos ver Gêmeos. Gêmeos é o signo dual. Todo signo dual fica a dica, né? Signo dual é Gêmeos, é Libra, é Peixes. Tem questões com dúvidas, né? Bastante grandes. Então, o geminiano, qual é a força dele? A força dele é que ele sabe um pouco de tudo, né? Ele é um generalista, que a gente diz, né? Ele sempre tem papo, ele tem uma conversa, ele tem sempre uma possibilidade.
Mas aí, pessoas que têm muitas possibilidades, às vezes têm dificuldade de decidir. Por quê? Porque se eu conheço todas as possibilidades, eu conheço tudo aquilo que pode dar certo e tudo aquilo que pode dar errado. Então, como é que eu vou escolher, né? E aí vem o signo oposto, que é Sagitário, que ele é muito determinado. Ele pega uma coisa e ele naquilo ele acredita e não tem dúvidas em relação àquilo, né? Então, o geminiano que está muito angustiado com o dilema da dúvida, ele deve pensar, bom, como é que um sagitariano iria se comportar, né? Ele ia ser mais determinado, ele ia acreditar em alguma coisa e seguir aquela coisa. Então, ele teria que ter um comportamento mais sagitariano. E o Sagitário? Ele pode se tornar inflexível de tão determinado, teimoso, sabe, aquela pessoa que defende aquela ideia, que diz, não, eu acredito no que eu acredito e não me vem com outro assunto que eu não acredito. Às vezes tem um discurso de ser ou ateu, ou mesmo de defender muito uma crença, uma religião, ou mesmo as próprias ideias. E aí ele se torna um pouco intolerante. E aí ele sofre com isso. E aí como é que ele pode lidar com isso? Ser um pouco mais flexível como o geminiano. Tipo assim, não, vamos levantar outras possibilidades. Então, gente, uma coisa bem interessante para a gente saber também é quando uma característica é realmente um problema. Uma característica se torna um problema no momento em que a gente sofre com ela. E muitas vezes, muitas pessoas nos apontam para o mesmo lugar. Né? Então, assim, muitas pessoas dizem, olha, cuida disso, cuida da teimosia, ou cuida da insegurança, né? É porque alguma coisa tem ali. Mas o principal é que a gente tem esse sofrimento. Então, se a gente está sofrendo com alguma coisa, é porque essa coisa é um problema, certo? Vamos para o câncer. Câncer é apegado, câncer retém as coisas, né? Ele tem a memória muito intensa. O canceriano, ele tem tudo para si, né? Tirar uma coisa do canceriano é tirar um pedaço do corpo. Então, as memórias dele são muito emocionais. Ele é muito magoável, né? Ele é muito vinculado às pessoas que ele gosta, ele é muito apegado, né? Ele é muito, às vezes, dependente, né? E aí, às vezes, a pessoa sofre em ser assim, né? Ela queria ser diferente. E aí, qual é o oposto de câncer? É Capricórnio, né? Aquela pessoa mais independente, que se vira, enfrenta os problemas sozinho. Câncer representa um pouquinho a criança e Capricórnio representa um pouquinho o adulto, né? Então, é aquela coisa de um amadurecimento, né? Da necessidade de se privar de algumas coisas, de abrir mão de alguns sentimentos para amadurecer. Então, às vezes, a pessoa ela tem que se colocar um pouco, se confrontar alguns problemas, às vezes, em vez de tentar se proteger deles, né? E temos o inverso, Capricórnio, né? Muito determinado, tudo que é. Qualquer problema que esteja pela frente, ele vai passar por ele, tem objetivos, ele tem metas, né? Ele tem que subir a montanha, chegar no ponto mais alto, não interessa o que ele tem que passar. Mas às vezes ele abre mão das emoções, abre mão dos apegos, do sentimento, ele esquece um pouquinho que existem sentimentos também que devem ser cuidados, valorizados, né? Às vezes a gente deve ser um pouquinho dependente, sim, né? Então, às vezes, existe um sofrimento por se tornar uma pessoa, às vezes, seca demais, né? De tanto que a pessoa se propõe a vencer problemas, né? E alcançar metas. Aí nós temos o leão e aquário. O leão, qual é o problema que o leão... A gente está falando só dos problemas, tá? Não estou falando, tem um monte de coisa boa de todos os signos. Eu falei agora no leão porque o leão, ele é complicado falar mal de leão, eles ficam muito sentidos, né? Então não é falar mal, é falar aquilo que pode causar uma dor, né? Então o leonino, ele tem a questão muito... A força dele faz com que ele tenha que se destacar naquilo que ele faz. Então o leonino, ele sente a necessidade de ser o melhor naquilo que ele faz, das pessoas terem uma boa impressão dele, de causar uma boa impressão nas pessoas, né? E às vezes essa necessidade de que os outros o aprovem ou o reconheçam traz um sofrimento, né? Às vezes a pessoa sofre por não ser a melhor, sofre por não ter conseguido fazer o que achava que conseguia fazer, ou sofre porque as pessoas estão tentando diminuir ela, ou não reconhecer o próprio valor. E aí nós temos o aquário do outro lado, que é o desapego total, tipo, eu não tô nem aí pro que tu tá pensando de mim, o importante é meu brilho, o importante é minha energia, o importante é quem eu sou. Então, quando existe uma ferida egóica, assim, no leonino, uma atitude aquariana é muito bem-vinda. E aí o aquário, todo desapegado, né, não se vincula, ele é moderno, é para frente, né, se sente diferentão, né, porque ele é o único signo que se vincula com o futuro e não com o passado, né? Não existe passado para aquariano, essa história de passado passou. E todo mundo tem aquário no mapa em algum lugar, gente. E ele é o único signo que não se vincula ao passado, o resto sim. E aí, daqui a pouco, ele se torna muito independente, ele se torna muito
individualista, daqui a pouco ele não se importa com ninguém, e às vezes não reconhece os outros, não reconhece o valor dos outros, não reconhece o próprio valor, não reconhece, às vezes, as suas próprias realizações. E aí ele se sente uma pessoa deslocada, que não consegue nada, que não tem ninguém. Um ET, digo que Aquário, às vezes a pessoa se sente um ET na Terra. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de reconhecer o próprio valor, a própria identidade, né? Porque Leão fala muito de identidade. E aí, com o aquariano tem sofrimento, pensa um pouquinho no Leão, né? Aquela questão forte da identidade. Isso é muito legal. E temos o eixo Virgem e Peixes. O Virgem, né? É aquele signo que tende a ver todos os detalhes, né? Porque ele busca a perfeição. Então ele tenta arrumar sempre um defeitinho, não porque ele é chato, gente. É porque ele almeja a perfeição, né? E ele às vezes controla muitas coisas, às vezes se atém muito aos detalhes, né? E aí quando a gente se atém muito aos detalhes, o nosso universo fica muito pequenininho. E a gente fica tenso, nervoso, preocupado, né? E aí tem uma sobrecarga no corpo muito grande, né? O Virgem é um signo muito identificado com o corpo, com as doenças, né? E daqui a pouco ele tá doente, daqui a pouco ele tá muito nervoso, daqui a pouco ele tá tenso, daqui a pouco ele tá procurando detalhe, né? E detalhe, e tem um sofrimento com isso. O que ele faz? Ele começa a agir como um peixes, mais generalista, tentando seguir um pouco a intuição, deixando a coisa correr solta, né? Vendo o contexto todo e não sempre só o detalhe, né? E aí nós temos o peixes, que ele é generalista, né? Que ele vai só pela intuição, que ele sente e vai. E daqui a pouco ele capta muitas coisas, daqui a pouco se deprime, daqui a pouco não sabe para onde é que está indo, não sabe como é que flui as coisas, ele se sente, ele não consegue nem definir as coisas que ele sente. Então vai para um lado de Virgem o peixe, que é o que? Analisa, pensa, traz para a realidade, vamos ser um pouquinho mais prático, né? E as coisas funcionam melhor. Então o que eu quis dizer com isso, pessoal? O que eu quis dizer? Eu quis dizer que um primeiro momento, como é que a gente pode identificar se a gente está com um problema? Se a gente tem uma dor. E a dor de cada signo possui ferramentas no signo oposto para a gente diminuir essa dor e aí a gente se empoderar. Então, quando eu estou vendo que uma coisa me faz mal e eu sou de um determinado signo, eu vou lá olhar o signo oposto e ler um pouquinho sobre ele, estudar um pouquinho sobre ele, para entender realmente como é que ele funciona, né? Olha a minha galerinha ali latindo, né? Então, o que acontece? Isso é um primeiro ponto. E todos os signos têm características positivas e negativas, né? Então, o que a gente vai falar agora? Dos elementos, né? Então, o que são elementos? Elementos fogo, terra, ar e água, certo? E cada um tem os seus elementos, né? A gente tem que olhar para o mapa para saber a quantidade de elementos que cada um tem. Mas vamos pensar no signo solar, tá? Então, signo de fogo, a gente tem Áries, Leão e Sagitário. Qual é a força dos elementos do fogo? O fogo é a criatividade, a energia, a vitalidade, vamos lá e vamos para frente, e a gente quer criar, a gente quer fazer, a gente quer construir, e tem muita força no elemento fogo de ação. Então, a pessoa que tem um elemento fogo bastante amplo no seu mapa vai querer agir muito, vai querer fazer, vai querer produzir, vai querer gerar coisas, vai querer criar coisas, né? Então isso pode ser projeto, pode ser filho, pode ser experimentar coisas novas, mas é uma energia muito de intensidade de ação, né? De transformação, de fazer as coisas acontecerem. Isso é uma força que o elemento fogo tem. O elemento terra que é touro, virgem e capricórnio, tem uma força de manutenção. A gente segura aqui, a gente segura a barra e faz com que tudo possa existir, né? Tanto que falando dos elementos, a gente pode ver, por exemplo, Áries é a chama, né? Aquele momento que a chama, a gente acende uma chama. Leão é aquele fogo que mantém a vida, aquele fogo que aquece o alimento, aquele fogo que mantém a casa quentinha, né? Aquele fogo que é usado até como uma forma de manter as pessoas próximas, aconchegadas, né? Aquele fogo que mantém o calor das coisas para que a gente consiga sobreviver. E Sagitário é o fogo divino, é o fogo de uma crença, de uma fé, como por exemplo, tem uma divindade chamada de Hestia, né, uma deusa, que é representada pela chama sagrada. Sabe aquela chama da pira olímpica, que as pessoas quando tem a Olimpíada correm lá, levam de uma cidade para outra, até que chega no dia da Olimpíada e acende? Pois é o simbolismo do sagrado, que é em Sagitário. Então temos
a faísca, né? O primeiro, o acender o fogo. Temos o fogo que mantém, que aquece, né? Que protege. E temos o fogo divino. No elemento terra, a gente tem a terra de touro que sustenta, que é o chão, né? Que é o próprio planeta, é aquilo onde a gente pisa. A gente pode se deslocar, é a terra que sustenta a vida. A gente tem a terra de virgem, que é a terra arada, que é aquela terra que a gente vai plantar para ter alimentos. E a gente tem a terra de Capricórnio, que é a terra que nos possibilita construir coisas, né? Alcançar objetivos, ter metas, construir tantas coisas materiais como um prédio, como uma casa, né? Que existiam muitas casas de barro, né? Então tem a ver com a terra. E construir objetivos, construir uma empresa, construir um plano de estudo, né? Construir coisas na vida. E a força do elemento terra é exatamente esse. Primeiro, materializar as coisas. As pessoas são capazes de fazer. Né? Elas conseguem fazer as coisas, porque tem muito terra. Tanto que pessoas que não têm terra têm dificuldade de concretizar os planos. Né? E o elemento terra, ele provê, ele sustenta e ele mantém. Então, é um elemento de estabilidade. Aí, depois do terra, a gente tem o elemento ar, que é o elemento das ideias do mundo dos humanos. Né? Então, a gente tem o ar de Gêmeos, de Libra e de Aquário. O ar de Gêmeos é a informação, é a comunicação, é a palavra, né? É o dito, é o ouvido, é o pensado, é a lógica, né? O ar de Libra é o ar das relações, de estabelecer relações como pessoas, né? Esse é o ar de Libra. E o ar de Aquário é o ar da intuição, da genialidade, do insight, daquilo que é além da lógica, aquilo que compõe algo muito maior. Então, por exemplo, Gêmeos rege o conhecimento. Eu vou lá e estudo muito como, sei lá, fazer pão. Aí vai chegar um ponto que eu estudei tanto sobre a técnica de fazer pão que eu vou ter um insight de uma coisa diferente, de uma coisa nova, né? E isso vem de Aquário. Então, o novo que provém daquilo que já existia é regido por Aquário. Tanto que Aquário rege a astrologia também, que é um conhecimento simbólico. E a gente lê arquétipos e lê símbolos, né? Então é uma relação diferente com coisas que a gente enxerga, né? Então, o elemento ar, ele é o movimento da mobilidade, né? Então, é aquele que possibilita as coisas saírem do lugar, né? Então, veio lá o fogo e criou as coisas, veio a terra e manteve, e vem o ar e torna isso possível de ser movido. É o elemento humano, elemento de troca, né? De estar em vários lugares ao mesmo tempo, de liberdade, de estar sempre livre, no ar, né? Sempre fluindo nas coisas, não ficando estável. Tanto que é o vento que carrega as sementes para a gente poder ter uma vida, né? Então ele é o elemento da mobilidade, poder da mobilidade, né? E temos o elemento água, né? Que nós temos o câncer, o escorpião e o peixes. A água de câncer é o líquido amniótico lá na barriga da mãe, né? O elemento a água de escorpião é o remédio, é o veneno, né? Ele mata ou cura. E a água de peixes é a água benta, né? A água abençoada, né? Aquela que o padre faz o batismo, ou que no centro espírita as pessoas benzem, né? A água benta. E o elemento água fala das emoções humanas. A força da água está no coração, nos elementos, no sentimento, né? No amor, no ódio, na mágoa, na felicidade, nos sentimentos, né? A força dele está nisso. Então, a gente viu primeiro que a gente tem os opostos, né? Depois a gente tem os elementos. E agora a gente tem a triplicidade. O que é a triplicidade? Então a gente tem fogo, terra, ar e água, mas a gente tem cardeal, fixo e imutável. Vou dar um exemplo. Áries é um signo de fogo, mas ele é um signo cardeal. Todo signo cardeal, ele inicia algo. Então nós temos um fogo que inicia. Quais são os signos cardeais? Áries, Libra, Câncer e Capricórnio. Então a gente tem um signo cardeal em cada elemento. Tem um no fogo, um na água, um na terra e um no ar. Então nós temos o fogo que inicia, o ar que inicia, a terra que inicia e a água que inicia. Então, além dessa carga de emoções da água, dessa carga de sustentabilidade da terra, de mobilidade do ar, ou de iniciativa, ou de energia do fogo, temos esses elementos, a carga de iniciar, né? Tem o elemento fixo, que é aquele um começa, outro mantém e o outro transforma. Então as pessoas são assim, tem aquela pessoa que é impulsiva e começa, tem aquela pessoa que mantém as coisas, tem aquela pessoa que vai fazer com que as coisas mudem. E aí nós temos os signos fixos, que são terra,
Touro, Escorpião, Leão e Aquário. Então nós temos os 4 elementos fixos, 4 elementos que seguram a coisa para a coisa se manter, para a coisa se criar, né, para que ela possa existir. E nós temos os 3 elementos mutáveis: os Gêmeos, o Virgem, o Peixes e o Sagitário. Então são 4 elementos: o ar, terra, fogo e água mutáveis, que são os signos de transição. São aqueles que preparam para alguma mudança. Então a gente tem, por exemplo, uma água mutável, que é peixes, né? Então, um signo que representa a mudança espiritual, por exemplo, né? Porque ele é uma água benta, como eu falei, mas ele é um processo de mudança. Então, é uma mudança emocional, uma elevação espiritual ou mesmo uma questão de emoções. Então, nós temos todas essas instâncias nos signos. E aí, o que mais que a gente pode falar de cada um? Daí a gente entra bem na questão do específico. Cada signo. Qual é a força de cada signo? Né? Chega de falar mal dos signos, né? Então, nós temos Áries. A força de Áries é iniciar. Né? Áries é o signo que rege o momento do parto, do nascimento. É bem isso. É o novo, é aparecer, é surgir, é conseguir, é abrir a porta e ir para o mundo. Áries tem essa força, essa capacidade de abrir para as coisas acontecerem. Touro é o signo que rege aquela parte do desenvolvimento humano onde a criança descobre que tem um corpo. Então, ela já nasceu, tem um corpo. Então, se ela tem um corpo, ela começa a descobrir que ela é separada dos outros, que ela é um indivíduo, que ela tem as suas coisas, que ela também é alguém. Por isso que Touro se identifica com o ter, porque ele fala muito da identidade a partir do que eu tenho. Quando é pequenininho, lá eu tenho um braço, uma perninha, né, a barriguinha, eu tenho fome, eu tenho sono. Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai se identificando com isso. Que pode ser ter coisas materiais, como ter valores ou crenças. Aí nós temos o signo de Gêmeos. Os signos de Gêmeos é aquela parte que a criança começa a engatinhar e caminhar, e aí é quando ela começa a interagir com os ambientes, né? Então, o que eu posso fazer? Já que eu já nasci, já que eu sei que eu sou, como é que eu posso interagir com esse universo todo? Então, os Gêmeos têm a força da interação, da capacidade de estabelecer pontes de comunicação, de estabelecer relações com as coisas, né? A gente tem o signo de Câncer, que é o momento que a gente junta tudo isso. Eu existo, eu tenho uma identidade e eu tenho uma capacidade de me relacionar, então quem eu sou? Câncer tem a força psíquica, ele é muito intuitivo. Então, ele é o momento que ele junta tudo para criar uma forma, né? Como se fosse criar um vaso de barro. Então, ele junta as características e ele sente. A força de Câncer é a força de conseguir conter uma energia, conter uma vibração, né? Por isso que até que os cancerianos normalmente são muito sensitivos, né? Eles percebem o contexto todo, né? E temos Leão, que daí a pessoa já reteve tudo, agora vou me expressar, vou para o mundo, vou brilhar, né? Então o signo de Leão tem a força da expressão, né? Ele mostra a que ele veio, quem ele é, né? Então isso é muito bom. O signo de Virgem, bom, já que eu já me expressei, agora eu tenho que arrumar uma habilidade. O que eu sei fazer? Então, o signo de Virgem, ele é muito bom em fazer coisas, né? Resolver problemas, encontrar soluções, ele faz coisas. Depois que eu fiz esses primeiros 6 signos, eu chego no signo de Libra, que é o primeiro signo social. Bom, agora eu tenho que conviver com as pessoas, agora eu tenho que estabelecer relações. Então, o signo da diplomacia é Libra. Né, ele busca sempre aquela coisa da diplomacia, né, do ser agradável, de estabelecer uma relação com as pessoas muito legal. Então, a gente tem o signo das relações, essa é a força de Libra. Depois de Libra, a gente tem Escorpião. Escorpião tem a força da transformação, né, que é aquele momento em que, bom, conheci as pessoas, então agora eu não sou mais eu. Eu já tenho uma família, então eu tenho eu, meu marido, eu, minha esposa, então não sou só mais eu, somos nós. E a partir do momento que nós somos nós, a gente morre um pouquinho para quem a gente era e a gente nasce um pouquinho para que a gente se tornou com uma outra pessoa. E aí vem a questão da gravidez, de ter filhos, né? Então, essa capacidade de gerar algo novo, esse potencial para o novo, está em Escorpião. Escorpião tem a força de transformar as coisas, né? E transforma uma pessoa em outra, uma vida em outra vida. Ele lida com ciclos, ele tem a habilidade de saber que tudo tem começo, meio e fim, e tá tudo certo desse jeito. Então ele tem essa força de lidar com as coisas muito mais do que os outros. Temos Sagitário, que depois que tudo isso aconteceu, eu começo a filosofar. Afinal de contas, qual é o sentido de tudo isso? Qual é a minha missão de vida, né? Qual é o meu propósito? Então essa questão filosófica é a força de Sagitário. Ele questiona
Qual é o sentido das coisas? No que eu acredito? O que me move, né? Capricórnio rege aquilo que eu construí na minha vida, né? Ele rege a minha capacidade de construir, minha capacidade de tornar algo possível, de superar todos os obstáculos, né? Ele é vinculado à velhice, né? À sabedoria. Então, chega no momento de Capricórnio, a pessoa ela tem muito saber, porque ela já passou por todos esses estágios. Então, a força de Capricórnio é saber como é que as coisas podem vir a ser, né? Tanto que Capricórnio é um signo regido por Saturno, que tem a ver com o tempo. Então, ele é o professor, ele tem a habilidade de ensinar. Aí nós temos Aquário, que Aquário fala das perspectivas de futuro. Bom, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, né? Eu já me nasci, me constituí, já me relacionei, já gerei vida nova, já questionei minhas crenças e já aprendi o que eu tinha que aprender. Então, Aquário rege um novo, uma nova possibilidade, um novo projeto, uma perspectiva de futuro, né? O que eu vou me tornar depois que eu abandonar tudo isso que eu construí, né? O que pode vir de novo para mim? Aquário rege um novo, a possibilidade do novo, de existir algo novo, de uma vida nova, de um olhar novo, da liberdade que a gente ganha quando a gente abandona aquilo que a gente construiu. Porque aquilo que a gente construiu é legal, mas também pode ser uma prisão com o tempo, né? Tanto que a gente trabalha, envelhece, se aposenta e aí começa uma vida diferente, né? E nós temos peixe que indica o final das coisas, onde tudo se mistura, onde tudo volta para o começo, para a gente conseguir tentar ter um novo potencial para nascer de novo em Ares. Então, a força de peixe está naquela coisa do não ter divisões, não ter limites, não ter julgamentos, né? Aquela questão de se misturar com tudo e com todos, né? De não ter medo de abrir mão da própria identidade, do próprio ego, né? De estar tão em paz, né? Que a gente consegue se conectar com algo maior e com todos ao mesmo tempo. Então, o peixe, ele rege um pouquinho a capacidade de desistir das coisas no sentido de não ter um apego de ego. Então, peixes rege muito a questão da sensibilidade, da arte, né? Aquela percepção de coisas maiores do que as coisas visíveis. Certo, pessoal? Então, acho que é interessante a gente ter um pouquinho de percepção sobre as coisas, sobre os signos, para a gente aprender que a astrologia não é só horóscopo, porque a astrologia não é horóscopo, gente, a astrologia é autoconhecimento. E que a gente souber um pouquinho dela, a gente pode ter a vida facilitada, a gente pode resolver muitos problemas que a gente tem, muitos sofrimentos, né? Sinceramente, eu acho que astrologia tinha que ser matéria de colégio, né? Porque a gente aprende muito sobre a gente, sobre como lidar com as nossas fraquezas, como potencializar a nossa força. A gente entende aceitar os outros, que no mínimo são 12 signos, no mínimo são 12 diferenças, né? E isso é muito importante, a gente precisa de todos, né? Porque não existe signo melhor, signo pior, existe complementos, né? Tá bom, pessoal? Então agradeço todo mundo. Fico feliz pelo interesse de vocês em astrologia e espero que vocês tenham se empoderado um pouquinho mais de vocês mesmos com essas informações que eu trouxe, tá bom? Um beijo então!